Meus queridos irmãos de Jesus Cristo, esses dias eu estava lendo uma passagem da Bíblia e estava usando essa versão aqui, Bíblia de estudo chamada A Mensagem. É como se fosse uma Bíblia escrita para que os leitores contemporâneos pudessem entender de uma maneira mais simples o que a Bíblia está ensinando a respeito do projeto de Deus. Nós não temos essa Bíblia lá no nosso multimídia lá, mas nós temos uma semelhante. Eu vou pedir a Marta que nos ajude colocando lá então o 2 Coríntios capítulo 5, para a gente fazer uma leitura, e vocês vão ver o texto de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então vamos fazer a leitura da seguinte maneira, olha, e nós vamos nos fixar no verso de número 17. Por ora vamos ver, qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito. Então, qualquer coisa que nós façamos, isso é Paulo falando aos Coríntios, qualquer coisa, irmãos aí de Corinto, que nós façamos, não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Agora nos governa, visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para uma velha vida. Cristo morreu por todos, logo todos em Cristo morreram para uma velha vida, e agora temos uma novidade de vida. Então o que me chama a atenção aí, tudo que nós fazemos, não é para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos... Então essa frase é importante. Quem é que governa a sua vida? Quem é o líder da sua caminhada? Em que direção você caminha e qual é a motivação do seu coração? Não é verdade? Então essa resposta é importante para cada um de nós. Qual é o elemento que motiva o seu coração? Quem é que governa a sua vida? Quem é? Então, o texto ali está dizendo, porque o amor de Cristo agora nos... Por isso que a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tornou-se homem, como homem tornou-se servo, e como servo morreu na cruz, para nos abençoar, para nos trazer a salvação, uma tão grande salvação. Então o que é que nos governa? É esse amor que governou a vida do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo, de tal maneira que fez o quê? Que Ele deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que se une a Ele, por crença, por fé, que se aproxima dEle, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é o que? É esta, Ele mesmo disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então vida eterna é mais do que quantidade de tempo. Vida eterna é conhecimento de Deus, é entendimento do projeto de Deus, é aproximação do propósito de Deus, é identificação com o Deus que nós conhecemos. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O Senhor, porque esta é a nossa identidade espiritual que vai se aperfeiçoando. À medida que nos aproximamos do Senhor, conhecemos o Senhor, vamos descobrindo aspectos diferentes da vida que nós antes não conhecíamos, porque estamos longe do Senhor. Tanto que a Bíblia diz, meu povo perece, por quê? Porque falta conhecimento, e não é conhecimento acadêmico, é conhecimento de Deus, conhecimento das coisas espirituais, conhecimento do que a palavra nos ensina, a fim de que juntos nós possamos entender que quando o amor de Cristo nos governa, então estamos orientados e dirigidos pela essência do próprio
próprio Deus, porque Deus é amor. Então Deus não sente aqui ou acolá eventualmente amor por A ou B. Ele é amor, a essência dele é o amor. Então este amor é o amor de Cristo que nos governa. Então o que governa a sua vida? É a essência de Deus. Por isso que você, como crente, naturalmente vai produzir o quê? O fruto do Espírito. A Bíblia diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por quê? Por que está derramado em nossos corações? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que o amor de Cristo está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado? Porque o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade? Não é em essência o Deus poderoso da criação? Então o amor de Deus, pelo Espírito que nos foi dado, é derramado em nossos corações. E é com esse amor que nós somos governados. E é com este amor que nós exercemos a nossa vida. Agora pense, se essa teoria é verdade na nossa vida, se esse ensino bíblico é verdadeiro no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso decidir, no nosso escolher, porque o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é este sentimento que nós recebemos como graça de Deus que vai formando a nossa identidade. Por isso que o crente, ele quer ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tornou-se aquele capaz de servir e dar a sua vida em função dos outros. Este modelo deveria ser aquele modelo que a gente vai olhar para dizer assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e houve uma novidade de vida. Então Paulo diz assim: eu deixo as coisas para trás e prossigo para o alvo da soberana vocação. Qual que é a soberana vocação? É a nossa vida dirigida pelo amor do Senhor em essência. Esta é a vocação mais sublime, que a nossa vida se aperfeiçoe nessa identidade de Deus. Que Deus seja visto então em cada momento da nossa vida. Agora, nós temos uma guerra dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus milita contra a nossa o quê? Nossa carne. A nossa carne milita contra, para que nós não façamos o que nós queremos, porque o que nós queremos é carnal. O que Cristo quer é que nós sejamos homens espirituais. Por isso que Paulo diz: eu não vos pude falar como a espirituais, mas tive que vos falar como a carnais, porque ainda sois meninos na fé, ainda sois assim, infantes, ainda precisam crescer, desenvolver, desabrochar para a espiritualidade. Então Paulo está dizendo: eu queria falar com vocês como se fala a espirituais, mas eu não pude, porque vocês ainda são carnais. E quando ele chama de carnais, ele não está dizendo que vocês são inveterados pecadores, mas vocês são imaturos no conhecimento, no entendimento. Por isso que vocês precisam deixar este velho homem, despir-se dele e vestir-se deste novo homem, que esse texto vai falar, a fim de que vocês sejam aperfeiçoados espiritualmente, porque vocês são morada de Deus em espírito. Jesus não disse para os discípulos dele: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Este entrar do divino na nossa realidade humana é que faz da gente crentes em Cristo Jesus, morada de Deus em espírito. E o que nos governa, então, ou deveria nos governar, seria o amor de Cristo que agora nos governa. Então, quer façamos isto ou aquilo ou qualquer outra coisa, que façamos por este governo divino sobre as nossas vidas e sobre a nossa identidade pessoal. É importante isso aí, não é? Vamos ver o verso 15, diz assim, ó: ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, mas para agradar-se a si mesmo, mas para aquele que morreu
e novamente ressuscitou por eles. Então, o que acontece ali? Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais egoisticamente, mas possam viver altruisticamente, tendo esse amor de Deus, essa definição, né, para liderar a nossa vida. Então, não devemos agradar a nós mesmos, mas agradar aquele que morreu por nós e ressuscitou. E ainda crescido, ele está sentado à direita do Pai, onde ele faz o quê? Intercede por nós. É nosso mediador. Por isso que nós nos aproximamos do trono da graça em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Perante o nome dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Faz sentido isso? Então vamos para o verso 16. Olha só. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós, como pensamos de modo diferente agora. Então, não fique julgando ninguém pela aparência, porque nós também no passado, ele está dizendo, nós também julgamos Cristo como se fosse meramente humano, mas agora nós temos um outro pensamento. Veja o pensamento que ele tem, verso 17, assim, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, não é? O amor não vai nos governar? O Espírito de Deus não entra na nossa vida? Então, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova, não pelo comportamento externo, não pela prática de vida externa, para a gente fazer um juízo da pessoa, como se fosse aquela aparência da pessoa, aquele comportamento externo. Mas o que importa no Evangelho é o que acontece dentro da pessoa, é o que acontece no íntimo da pessoa, porque é aí que surge a transformação. E essa transformação se manifesta do lado de fora em termos de atitude, comportamento, palavra, pensamentos, obras, não é assim? Então, nova criatura por dentro, já não é mais a mesma aquela pessoa original. Por quê? Porque dentro dela aconteceu um fenômeno espetacular, que foi o nascimento de Deus. Faz sentido para vocês? Não é? Deus nasceu naquela pessoa, o Espírito operou naquela vida, então a pessoa nasce do alto, do Espírito. Então, as coisas antigas então já passaram, ou seja, aquela concepção errada de comportamento, de religião, de tudo mais, que é apenas um aparato externo, passou. Aquela velha pessoa com todas as suas dificuldades, passou. Agora, dentro dela surge uma novidade de vida. Foi o que Jesus falou com Nicodemos. Você vai nascer do alto. É uma experiência de novo nascimento, de novo começo. Então as coisas velhas passaram, as coisas antigas passaram, teve início uma novidade de vida. Então, como é que está na Bíblia tradicional? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o mesmo que está escrito aí, só que numa linguagem mais contemporânea. Mas houve uma mudança dentro de você, Cristo operou na sua vida, esta mudança se manifesta do lado de fora, e você vê que é tão verdadeiro, que você pode dizer, antigamente era de uma maneira, hoje é de uma maneira diferente, ou seja, houve uma transformação na minha vida. Por isso que Paulo, falando aos Romanos, ele diz assim, rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional, e não vos conformeis com a mundanidade deste mundo. Aí ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então essa renovação da mente vem por uma transformação. É o Espírito de Deus que, usando a palavra, nos convence do pecado, nos convence do juízo, nos convence da verdade, e aí vai nos instruindo e nos orientando, e a nossa mente vai se transformando. Nós não nos adequamos mais à mundanidade do mundo, mas nos transformamos
para adquirir o que a Bíblia chama a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Então é uma transformação de dentro para fora. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Antigamente a gente pensava nas categorias humanas, pensava no comportamento, na aparência, na religiosidade, mas agora nós entendemos diferente a pessoa de Cristo. E agora nós entendemos que o divino não quer que nós sejamos apenas uma fachada, ele quer que nós sejamos no íntimo pessoas transformadas pelo poder de Deus, demonstrando dentro de nós que é o amor de Deus que nos governa, que nos conduz. Não são os nossos sentimentos egoístas, mas é o propósito de Deus. Veja o verso 18, para a gente estar terminando lá. Todas estas coisas novas vêm de Deus. Olha, toda essa novidade que a gente está falando, ela vem de Deus, não vem de uma argumentação puramente humana. Esta novidade de vida, esta experiência espiritual, isso procede de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo fez por nós. Então, por que nós temos uma novidade de vida? Porque Cristo nos resgatou da nossa condição anterior e nos trouxe de volta a uma comunhão com Deus, a uma união com Deus, né? E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com... Então, esta aproximação nossa com Deus se chama na Bíblia reconciliação. Por isso que a Bíblia diz, o texto que está aqui é esse mesmo que eu vou citar na velha versão. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ali está dizendo, Jesus fez com que nós nos reconciliássemos com Deus e nos inspirou para que nós fôssemos falar com os outros para que também se reconciliem com Ele. A ideia é, somos reconciliados com Deus e somos agora agentes do Senhor para ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Então, isto é que faz a gente ser nova criatura. Isso é que faz a gente dizer, olha, o passado ficou no passado, agora nós temos uma novidade de vida. Então, o verso 19 diz assim, pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra ele, e sim apagando-os. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação, ele nos deu para transmitir aos outros. Então o que ele fez conosco? Apagou a nossa vida pecaminosa lá, porque ele nos reconciliou com ele. Então a Bíblia diz que Deus purificou a nossa vida para que nós tivéssemos relação com ele que é santo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém vê o Senhor. Então, para a gente se aproximar do Senhor, precisa ter esse trabalho do Espírito Santo realizado dentro de cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração. Precisa ter essa transformação de vida, precisa ter essa preparação espiritual, para que você possa aproximar-se do Senhor e gozar com intimidade com Ele, ter intimidade com Ele, e estabelecer uma parceria com Ele. Porque você não é uma pessoa estranha para Ele, nem Ele é estranho para você, né? E o verso 20 agora, somos embaixadores de Cristo, Deus nos está usando para falar a vocês, nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui, suplicando a vocês, aceitem o amor que Ele lhes oferece, reconciliem-se com Deus. Então, é como se Deus, por nós, anunciasse ao mundo. Se Deus, por nós, apelasse a você, reconcilie-se com Deus. Abra o seu coração, receba o Senhor. Aí você diz assim, mas eu já fiz isso. Mas a Bíblia vai dizer lá atrás, você precisa ser governado pelo amor de Deus em seu coração. Da próxima vez que você estiver brigando com alguém, zangado, xingando, pulando, gritando, você diz assim, será que é assim que o amor de Deus me conduz? Né? É assim? Aí você vai falar, não é assim. Se eu tiver, Carlos Sheldon escreveu um livro intitulado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então ele escreveu esse livro imaginando uma cidade onde todos fariam essa pergunta antes de fazer qualquer coisa.
Então, se o indivíduo estava imprimindo um jornal e ele estava botando uma notícia falsa no jornal, dizendo assim: Jesus faria isso? Não, então não devo fazer. E assim, o outro pesava o negócio com peso a menos para enganar os outros. Em seus passos, Jesus faria isso? Não faria. Então a cidade começou a passar por uma profunda mudança, porque as pessoas começaram a agir como se Jesus estivesse liderando as suas atitudes, as suas ações, né? Então, o que ele está dizendo é: deixe o Senhor governar a sua vida. Às vezes vai ter momentos difíceis, mas se o Senhor governar, Ele lhe conduzirá por caminhos eternos, né? E o último verso lá, o 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que está dizendo? Aquele que não conheceu o pecado, Ele se deu por nós, para que nós pudéssemos ser por inteiro aceitos ao Senhor. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a sua carnalidade, mas vivem segundo o Espírito. Então isso nos ajuda a compreender que ser crente é muito mais do que ser membro de uma igreja, é muito mais do que ter uma religião formal, é muito mais do que ter um comportamento aqui ou acolá. O mais importante é você ter a essência de Deus dentro de você e ter consciência disso, que foi uma dádiva de Deus, não foi algo que você produziu, foi algo que Deus lhe deu como uma graça, que Ele derramou no seu coração, para que você pudesse estar reconciliado com Ele e se transformasse no instrumento de reconciliação. Onde você estiver, pense: eu estou aqui porque através da minha vida, Deus quer fazer algo especial nesse contexto. Deus está na minha vida e eu estou nessa igreja, então Deus quer fazer algo de bom na vida desta igreja. Deus quer fazer algo de bom na minha família, através da minha vida. Então a minha vida deve ser uma vida reconciliada com Deus e uma vida que se torna testemunho para que outros também se reconciliem com Deus, né? Isso não é nada piegas, não é nada, não tem aqui nenhum sentido de ser melhor do que o outro. É simplesmente você percebeu que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Não é para você ser a mesma pessoa todo dia, é para cada dia você ser uma pessoa mais aperfeiçoada no relacionamento com Deus. Faz sentido isso para vocês? Faz?